O sol da Riviera Francesa banhava minha pele enquanto eu observava o mar azul turquesa do Mediterrâneo de nossa varanda em Mônaco. Era mais um dia aparentemente perfeito no Principado, onde o luxo e a sofisticação eram tão comuns quanto o ar que respirávamos. Eu, Aline Duran, 35 anos, esposa do bem-sucedido empresário Pablo Duran, vivia o que muitos considerariam um sonho. Nossa mansão, localizada no exclusivo bairro de La Rousse, era um testemunho de nossa posição social. Com suas linhas elegantes e vista panorâmica para o Porto de Mônaco, era o cenário perfeito para as festas extravagantes que costumávamos oferecer à elite local e internacional. Naquela manhã de sábado, enquanto apreciava meu café expresso e folheava distraidamente a última edição da Vogue, ouvia a voz de Pablo vinda do escritório. Ele falava ao telefone, sua voz um pouco mais alta do que o habitual. Algo em seu tom me fez parar e prestar atenção. "Sofia, querida, acalme-se." Ele dizia, sua voz uma mistura de irritação e afeto que nunca havia sido direcionada a mim. "Vamos nos encontrar mais tarde no iate. Prometo que resolveremos tudo." Sofia, nossa vizinha do lado direito, uma mulher deslumbrante, com longos cabelos loiros e olhos verdes hipnotizantes. Esposa de um magnata do petróleo russo, ela sempre parecia um pouco entediada com sua vida de luxo. Aparentemente, encontrou em meu marido uma forma de entretenimento. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Anos de convívio com a alta sociedade de Mônaco me ensinaram a controlar minhas emoções, a manter uma fachada impecável mesmo quando tudo desmoronava por dentro. Voltei-me a dar atenção para a revista, fingindo não ter ouvido nada quando Pablo entrou na varanda, sorrindo como se nada estivesse errado. "Bom dia, querida", ele disse, beijando-me levemente na bochecha. "Pronta para o almoço no Yacht Club?" Forcei um sorriso. "Claro. Amor, só preciso me arrumar." Enquanto me preparava, minha mente trabalhava furiosamente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As reuniões de negócios tardias, as viagens repentinas, os presentes caros que apareciam sem motivo aparente. Tudo fazia sentido agora. No Yacht Club de Mônaco, um dos pontos de encontro mais exclusivos do Principado, encontramos nossos amigos habituais. Nancy, minha melhor amiga, notou imediatamente que algo estava errado. "Aline, você está bem?" Ela sussurrou enquanto os homens discutiam sobre o próximo Grande Prémio de Mônaco. Forcei outro sorriso. "Perfeitamente bem, Nancy." "Por que a pergunta?" Ela me lançou um olhar cético, mas não insistiu. Nancy me conhecia bem demais para acreditar em minha fachada, mas também sabia que o almoço se arrastou, uma tortura de sorrisos falsos e conversa fiada. Pablo estava particularmente animado, rindo alto e gesticulando exageradamente. Eu o observava com um misto de raiva e tristeza. Como ele podia agir tão normalmente depois do que eu havia ouvido? Quando finalmente voltamos para casa, Pablo anunciou que precisava sair para resolver alguns assuntos de negócios. Assenti silenciosamente, sabendo muito bem que negócios significava encontrar-se com Sofia em seu iate. Assim que ele saiu, peguei meu telefone e liguei para Nancy. "Preciso de você." Foi tudo o que eu disse. 15 minutos depois, Nancy estava em minha sala de estar, uma garrafa de champanhe e cristal em uma mão e uma caixa de chocolates Godiva na outra. "Agora, me conte tudo", ela exigiu, enchendo 2 taças de champanhe. E eu contei. Derramei tudo o que havia descoberto, todas as suspeitas que agora se confirmavam. Nancy ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando à medida que a história se desenrolava. "Aquele bastardo", ela exclamou quando terminei. "O que você vai fazer?" Tomei um gole de champanhe, sentindo o líquido borbulhante descer por minha garganta. "Nada", respondi calmamente. Nancy me olhou como se eu tivesse enlouquecido. "Como assim? Nada?" "Aline, você não pode deixar isso passar." Um sorriso frio se formou em meus lábios. "Não vou deixar passar, Nancy, mas também não vou agir precipitadamente. Pablo e Sofia pensam que são tão espertos, tão superiores. Vou deixá-los pensar que venceram, por enquanto." "O que você está planejando?" Nancy perguntou, uma mistura de preocupação e admiração em sua voz. "Vingança", respondi simplesmente, "mas não agora. Vou esperar o momento certo. Enquanto isso, preciso de sua ajuda para manter as aparências. Ninguém pode suspeitar que eu sei de algo." Nancy assentiu, determinação brilhando em seus olhos. "Conte comigo. Aqueles 2 não sabem com quem estão lidando. Passamos o resto da tarde planejando." Nancy me ajudou a criar uma fachada impecável de esposa feliz e despreocupada. Decidi que continuaria agindo normalmente, dando a Pablo e Sofia a falsa sensação de segurança de que seu segredo estava a salvo.
Quando Pablo voltou para casa naquela noite, cheirando a perfume feminino que não era o meu, eu o recebi com um sorriso e um beijo, como se nada estivesse errado. Como foi seu dia, querido? Perguntei docemente. Produtivo, ele respondeu, evitando o meu olhar. E o seu? Oh, maravilhoso. Nancy veio-me visitar e passamos a tarde conversando e tomando champanhe. Pablo pareceu relaxar visivelmente, acreditando que eu não suspeitava de nada. Mal sabia ele que cada sorriso, cada toque, cada palavra gentil era agora parte de um plano maior. Naquela noite, deitada ao lado do homem que eu uma vez amei, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Pablo e Sofia pagariam por sua traição. Eu usaria cada recurso à minha disposição, cada conexão que tínhamos feito em Mônaco, para garantir que minha vingança fosse completa e devastadora. O jogo havia começado e eu estava determinada a vencer. Nas semanas que se seguiram, mantive minha fachada impecável. Compareci a eventos sociais de braços dados com Pablo, ri de suas piadas em jantares com amigos e até mesmo organizei um coquetel em nossa mansão, onde Sofia estava entre os convidados. Durante todo esse tempo, observei. Notei os olhares furtivos trocados entre Pablo e Sofia, os toques acidentais, as desculpas esfarrapadas para se ausentarem ao mesmo tempo. Cada pequeno detalhe alimentava minha determinação. Enquanto isso, com a ajuda de Nancy, comecei a me preparar. Contratei discretamente um detetive particular para coletar provas concretas da traição. Jacques, um advogado renomado e amigo de longa data, foi colocado de sobreaviso, pronto para agir quando eu desse o sinal. Em uma tarde particularmente ensolarada, enquanto Pablo estava supostamente em uma reunião de negócios, decidi dar uma caminhada pelo porto. Foi lá que vi o iate de Pablo ancorado e não pude resistir à tentação de me aproximar. O som de risadas chegou aos meus ouvidos, antes mesmo de eu ver os dois. Pablo e Sofia estavam no convés, tão absortos um no outro que não notaram minha presença. Vi meu marido beijar apaixonadamente a mulher que eu considerava uma amiga, suas mãos explorando seu corpo de uma maneira que ele não fazia comigo há anos. Naquele momento, senti uma pontada de dor tão aguda que quase me dobrei. Mas a dor logo deu lugar a uma fúria fria e calculista. Tirei discretamente meu telefone do bolso e capturei algumas fotos, certificando-me de que os rostos de ambos estavam claramente visíveis. Com as provas em mãos, voltei para casa e liguei para Jacques. Está na hora, disse a ele. Prepara os papéis do divórcio. Jacques, sempre eficiente, prometeu ter tudo pronto em poucos dias. Enquanto isso, continuei minha atuação, sorrindo e fingindo que tudo estava bem. 3 dias depois, numa sexta-feira à noite, Pablo anunciou que teria que viajar a negócios no fim de semana. Assenti compreensivamente, sabendo muito bem que sua viagem de negócios provavelmente envolveria um fim de semana romântico com Sofia em algum resort exclusivo. Tenha uma boa viagem, querido, disse, beijando-o na bochecha. Estarei aqui esperando seu retorno. Assim que ele saiu, entrei em ação. Liguei para Nancy, Jacques e Leon, meu assistente pessoal de confiança. Era hora de colocar meu plano em prática. No domingo à noite, quando Pablo retornou, encontrou a casa silenciosa e escura. Confuso, ele acendeu as luzes da sala de estar e me viu sentada calmamente no sofá, uma pasta de documentos em meu colo. Aline, o que está acontecendo? Ele perguntou, um toque de nervosismo em sua voz. Levantei-me lentamente, meus olhos fixos nos dele. Acabou, Pablo, disse friamente, entregando-lhe a pasta. Ele abriu a pasta com mãos trêmulas, seus olhos se arregalando ao ver as fotos dele e Sofia, seguidas pelos papéis do divórcio. Aline, eu posso explicar, ele começou, mas o interrompi com um gesto. Não há nada para explicar, disse. Você fez sua escolha. Agora é minha vez de fazer a minha. Naquele momento, a campainha tocou. Pablo olhou para mim, confuso, enquanto eu caminhava calmamente para abrir a porta. Sofia estava lá, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Aline, o que está acontecendo? Pablo me ligou dizendo que era uma emergência. Sorri friamente. Entre, Sofia. Temos muito o que discutir. Conduzi Sofia até a sala de estar, onde Pablo permanecia imóvel, ainda segurando os papéis do divórcio. O olhar que trocaram foi de puro pânico, confirmando tudo o que eu já sabia. Sentem-se, ordenei, minha voz fria como gelo. Temos muito o que conversar. Pablo foi o primeiro a recuperar a fala. Aline, querida, isso é um mal-entendido. Sofia e eu somos apenas... Amantes, interrompi, arqueando uma sobrancelha. Poupe-me das mentiras, Pablo. Sei de tudo há semanas.
Sofia empalideceu visivelmente. Aline, Nós não queríamos machucá-la. Ri sem humor. Não queriam me machucar? Que consideração tocante da parte de vocês. Caminhei até ao bar e servi uma taça de champanhe para mim, ignorando deliberadamente os dois. O silêncio na sala era agressivo, carregado de tensão e culpa. Sabe, comecei, virando-me para encará-los. O mais irónico é que vocês realmente achavam que eram espertos, que poderiam me enganar indefinidamente. Pablo se levantou, estendendo as mãos em um gesto de súplica. Aline, podemos conversar sobre isso. Eu cometi um erro, mas... Um erro? Cortei-o, minha voz afiada como uma navalha. Um erro é esquecer de pagar uma conta, Pablo. O que você fez foi uma escolha deliberada e continuada de trair minha confiança. Sofia começou a chorar silenciosamente, mas não senti nenhuma compaixão. Ela era tão culpada quanto Pablo. Os papéis do divórcio já estão prontos, continuei, minha voz firme. Sugiro que você os assine sem criar problemas, Pablo. A menos, é claro, que queira que toda a Mônaco saiba dos detalhes sórdidos de sua aventura. Pablo empalideceu. Você não faria isso. Não me teste, adverti. Você não tem ideia do que sou capaz de fazer. Nesse momento, Sofia se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Pablo, diga a ela que me ama. Diga a ela que vamos ficar juntos. Observei com interesse mórbido enquanto Pablo hesitava, seus olhos saltando entre mim e Sofia como um animal encurralado. Sofia, Ele gaguejou. Vamos, Pablo, provoquei. Seja honesto pela primeira vez em meses. Diga a verdade. Pablo fechou os olhos por um momento, parecendo derrotado. Quando os abriu novamente, havia uma determinação sombria em seu olhar. Aline, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu sinto muito, mas... Eu amo, Sofia. Quero o divórcio. Mesmo já sabendo a verdade, ouvir as palavras saírem da boca de Pablo foi como um soco no estômago. Mas não demonstrei nenhuma emoção. Em vez disso, sorri friamente. Bem, pelo menos agora estamos sendo honestos, disse minha voz destilando sarcasmo. Parabéns, Sofia. Você ganhou um prêmio e tanto. Sofia pareceu momentaneamente triunfante, abraçando Pablo com força. Viu, Aline? Ele me ama mais do que a você. Sempre amou. Observei o casal por um momento, permitindo que saboreassem sua vitória aparente. Então, lentamente, caminhei até a mesa de centro e peguei o envelope que havia deixado lá mais cedo. Já que estamos sendo tão honestos, comecei, acho que é hora de compartilhar algumas verdades minhas. Abri o envelope e comecei a espalhar seu conteúdo sobre a mesa. Eram fotos, dezenas delas, mostrando Pablo e Sofia em vários encontros clandestinos ao longo dos últimos meses. Havia também extratos bancários, registros de chamadas e até transcrições de conversas. Vocês realmente acharam que eu ficaria parada enquanto destruía o meu casamento? Perguntei, minha voz carregada de desprezo. Eu sabia de tudo desde o início. Cada encontro, cada mentira, cada traição. Eu só estava esperando o momento certo para agir. Pablo e Sofia ficaram boquiabertos, olhando para as evidências de sua infidelidade espalhadas diante deles. Aline, Pablo começou, mas eu o interrompi com um gesto brusco. Não, você não tem mais o direito de dizer meu nome, disse friamente. A partir de agora, você só falará comigo através dos meus advogados. Virei-me para Sofia, que parecia ter perdido toda a sua confiança anterior. E você, querida Sofia, espero que esteja preparada para as consequências. Seu marido ficará fascinado em ver essas fotos, não acha? O rosto de Sofia ficou branco como papel. Você não faria isso. Não me subestime, respondi, meu tom gelado. Vocês dois brincaram com a pessoa errada. Nesse momento, a campainha tocou novamente. Pablo e Sofia trocaram olhares confusos enquanto eu ia atender à porta. Era Jacques, meu advogado, acompanhado por 2 oficiais de justiça. Boa noite, senhora Duan. Jacques cumprimentou formalmente. Está tudo preparado conforme solicitado. Assenti, convidando-os a entrar. Quando voltamos à sala, Pablo e Sofia pareciam 2 animais encurralados. Pablo, disse, minha voz surpreendentemente calma, estes cavalheiros estão aqui para garantir que você saia da casa imediatamente. Você tem 1 hora para pegar seus pertencentes essenciais. O restante será enviado para você posteriormente. Você não pode fazer isso, Pablo protestou, olhando desesperadamente para Jacques. Esta casa é tanto minha quanto dela,
Jacques pigarreou suavemente. Na verdade, Sr. Duan, de acordo com o acordo pré-nupcial que o senhor assinou, em caso de infidelidade comprovada, a Sra. Duan tem o direito de permanecer na residência principal. Pablo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Ele olhou para mim, uma mistura de raiva e desespero em seus olhos. Aline, por favor, ele implorou, podemos conversar sobre isso, podemos resolver. Não há nada para resolver, interrompi friamente. Você fez sua escolha, Pablo. Agora viva com ela. Voltei-me para Sofia, que parecia estar em estado de choque. Quanto a você, sugiro que saia agora, a menos, é claro, que queira estar presente quando eu ligar para seu marido. Sofia não precisou de outro aviso. Ela pegou sua bolsa e saiu apressadamente, lançando um último olhar suplicante para Pablo, que estava ocupado demais lidando com sua própria ruína para anotá-la. Enquanto Pablo era escoltado para fora de nossa casa, não, minha casa agora, eu me senti estranhamente calma. A tempestade emocional que eu esperava sentir não veio. Em vez disso, havia uma sensação de libertação. Assim que a porta se fechou atrás de Pablo, virei-me para Jacques. Obrigada por tudo, Jacques. Você foi impecável, como sempre. Jacques inclinou a cabeça respeitosamente. É um prazer servi-la, Sra. Duran. Estarei em contato para discutirmos os próximos passos do processo de divórcio. Depois que Jacques e os oficiais de justiça saíram, fiquei sozinha na grande casa silenciosa. Caminhei até a varanda, a mesma de onde eu costumava observar o mar Mediterrâneo todas as manhãs. O ar da noite estava fresco, carregado com o cheiro de sal e jasmim. Inspirei profundamente, sentindo como se estivesse respirando livremente pela primeira vez em meses. Peguei meu telefone e disquei o número de Nancy. Está feito, disse simplesmente quando ela atendeu. Oh, Aline, Nancy respondeu, sua voz uma mistura de alívio e preocupação. Como você está se sentindo? Pensei por um momento antes de responder.